Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna. Eu sou o professor Marcos e essa é mais uma aula de biologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Professor, que palavra diferente, ácidos nucleicos. É isso mesmo, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Nessa aula eu separei algumas tabelas, um mapa mental, para que fique um pouco mais fácil o entendimento sobre os ácidos nucleicos. Vamos ao primeiro mapa mental, vai aparecer para vocês aí na tela. Observem que esse mapa mental ele tem um resumo de tudo que se refere aos ácidos nucleicos. Você já deve ter observado que lá na parte superior, tanto o canto direito quanto o canto esquerdo, tem duas siglas. Uma é o DNA e a outra é o RNA. Pois é, essas duas siglas são o assunto principal da nossa aula de hoje sobre ácidos nucleicos. Para trazer o que são os ácidos nucleicos, eu vou trazer o termo, que é um termo mais técnico, porém eu vou explicar de forma bem simples. Basicamente, ácidos nucleicos são as substâncias formadas por macromoléculas de nucleotídeos. E aí você deve pensar assim, tá, professor, macromoléculas nós até aprendemos o que são. Mas e nucleotídeos? O que são nucleotídeos? Se você observar esse mesmo mapa mental, ele vai te mostrar que existem vários nucleotídeos. Basicamente, nós temos 5 nucleotídeos. Quais são esses 5 nucleotídeos? E aí eu vou mostrar para vocês um quadro, que é uma tabela, na verdade, que faz a comparação entre o DNA e o RNA. Então, quando falamos sobre ácidos nucleicos, são substâncias formadas por macromoléculas de nucleotídeos. Servem para formar o quê? Tanto o DNA quanto o RNA. E os nucleotídeos, o que são esses nucleotídeos? Observem essa tabela que faz uma comparação entre DNA e RNA e entre os nucleotídeos tanto de DNA quanto de RNA. Vejam essa tabela. Nessa tabela, na segunda parte dela, na primeira parte vai ter escrito pentose e logo em seguida vai ter DNA e RNA, que são os dois campos da tabela para comparação. Mas eu queria destacar a segunda parte, que a segunda parte tem lá as bases. Essas bases, chamadas de base nitrogenadas, elas são o que forma os nucleotídeos. Se vocês observarem, tanto o quadro do DNA quanto o quadro do RNA vai ter muita coisa em comum. A principal questão em comum que nós vamos observar aí é a presença de 4 elementos ou 4 bases nitrogenadas. Observem que tanto citosina quanto timina, assim como guanina, existe tanto na composição do DNA quanto na composição do RNA. Tá, professor, mas qual é a diferença? A diferença vai aparecer para vocês aí como um pontinho. Eu vou colocar um pontinho vermelho para marcar essa diferença. E vocês vão observar o seguinte: quando nós falamos sobre timina, a timina só existe no DNA. E quando nós falamos sobre uracila, a uracila só existe no RNA. Qual é a diferença então? Quando nós vamos fazer a ligação, que é uma ligação simples entre adenina e a timina, nós estamos falando sobre DNA. Quando nós vamos fazer uma ligação no RNA, já é adenina junto com uracila. Professor, e a citosina e a guanina? Citosina e guanina vão se ligar juntas, tanto no DNA quanto no RNA. O segundo ponto que eu queria destacar, prestem bastante atenção, que agora é ao significado do DNA, o objetivo, o foco central do DNA e o foco central do RNA. O objetivo central do DNA é ser o portador da mensagem, o portador do código genético. Como assim? Todo código, toda mensagem genética, toda informação genética de uma célula está contida no DNA. Algumas pessoas até perguntam assim, professor, o que é mais importante? O DNA ou o RNA? Eu costumo dizer que ambos, pelo seguinte: no DNA vai ter todo o código genético, porém quem vai fazer a transcrição desse código genético, eu já coloco qual que é o objetivo, qual que é o significado principal do RNA, quem vai fazer a transcrição do código genético da mensagem que está lá no DNA é o RNA. E depois que ele faz essa transcrição, ele transforma, surgem aí as proteínas. Então, o objetivo principal do DNA
Ele contém, ele guarda, ele armazena toda a mensagem, todo o código genético. E o objetivo central principal do RNA é a transcrição do código genético, transformando em proteínas. Eu quero mostrar novamente aquela tabela, novamente aquele quadro que faz a comparação entre DNA e entre RNA para nós aprendermos sobre algumas diferenças. Observem essa tabela, observem novamente esse quadro. Quando nós falamos sobre os nucleotídeos, é muito comum falar que nucleotídeos são formados por uma pentose, são formados por uma base nitrogenada. Dentre essas 5 bases nitrogenadas que nós aprendemos, que nós citamos, citosina, timina, adenina, guanina, e acrescentando a uracila, lembrando daquela troca que em alguns momentos vai existir timina, quando falar de DNA, e quando falar sobre RNA vai ter uracila. E além disso, fala sobre um grupo fosfato. Essa é a formação básica dos nucleotídeos. Mas para diferenciar DNA e RNA, por isso que eu quis colocar esse quadro que está bem organizadinho, existem algumas outras questões, existem algumas diferenças simples. Por exemplo, quando nós falamos sobre a pentose, lembra que a pentose nós estamos falando sobre 5 carbonos. Existe no DNA o que nós chamamos de desoxirribose e existe no RNA o que nós chamamos de ribose. Essa é a diferença simples para se referir à pentose. Quanto às bases nitrogenadas, nós já falamos. Existe a presença de timina no DNA e existe a presença de uracila no RNA, ambas se ligando à adenina. Já quanto à localização do DNA, ela está principalmente no núcleo das células. Porém, nós também vamos encontrar nas mitocôndrias, no cloroplasto e nos cromossomos. Os cromossomos diretamente no núcleo das células. Já o RNA ele se encontra no citoplasma, mas também está no núcleo das células. Nós vamos ouvir falar muito sobre citoplasma nas próximas aulas, quando nós começarmos a abordar citoplasma e organelas celulares, que aí já é o início do estudo da citologia, que vai começar nesse primeiro ano do ensino médio e vai se estender pelo segundo e pelo terceiro, em todos os anos do ensino médio. Outra diferença que nós conseguimos observar, é só você focar aí nessa tabela, nesse quadro que eu quis colocar para vocês, é quanto à função. A função principal do DNA é a transmissão da informação genética. Por isso que ele é o local onde contém toda a informação genética. Já a função do RNA é a síntese proteica. Lembre-se, pega a mensagem que está contida no DNA, transcreve, faz a transcrição dessa mensagem, dessa informação genética e transforma e faz uma síntese proteica. E por último, esse último pontinho aí que vai aparecer para vocês também nessa tabela marcado, é a forma. Quanto à forma, quando nós falamos sobre o DNA, nós estamos falando de 2 fitas duplas. E quando nós falamos sobre o RNA, estamos falando de uma fita simples. Alguns falam 2 cadeias, uma cadeia no caso do RNA, 2 cadeias no caso do DNA, mas é mais comum ser tratado como 2 fitas. 2 fitas ou fitas duplas no caso do DNA e fitas simples no caso do RNA. Para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões referentes ao RNA, que são os tipos de RNAs, e vamos fazer uma breve comparação recordando o objetivo do DNA. Para fechar, nós vamos falar sobre os 3 tipos de RNA. Vai aparecer para vocês uma tabela aí na tela. Observem, o RNA ele é dividido em 3 tipos. Basicamente, nós temos o RNA mensageiro, ou mRNA, Mzinho minúsculo, RNA, as 3 letrinhas maiúsculas, tRNA, também o T minúsculo e as 3 letras maiúsculas, RNA, e Rzinho minúsculo, RNA. O mRNA também é conhecido como RNA mensageiro. Qual o objetivo desse RNA mensageiro? O objetivo principal dele, ele pega a informação genética que foi transferida lá do DNA e ele leva aos ribossomos para fazer a síntese das cadeias polipeptídicas. O que é isso, professor? Basicamente fazer a síntese proteica. E o transportador, o RNA transportador, como o próprio nome já diz, esse é bem simples de entender, ele vai pegar
toda a informação que está presente ali no RNA, que já foi trazida do lado do DNA, e ele vai transportar ela. Só que vai transportar em uma sequência específica de aminoácidos. E o RNA ribossômico também é simples de entender, porque ele é responsável pela formação dos ribossomas. Então nós temos 3 tipos de RNAs: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Para fechar nossa aula novamente, eu vou fazer uma breve comparação entre RNA e DNA. Quando eu falo sobre DNA, vai aparecer de novo para vocês mais um quadro, que é o quadro do fechamento da nossa aula. Quando eu falo sobre o DNA, o objetivo principal dele é conter toda a informação genética de uma célula. Porém, sozinho ele não consegue fazer todo o trabalho de metabolismo, de codificação e de informação genética de uma célula. É necessário que tenha o RNA. O RNA pega a informação que está contida lá no DNA, faz a transcrição e transforma em proteínas. Quando eu falo sobre DNA, existem bases nitrogenadas, classicamente são 4 bases nitrogenadas, tanto em DNA quanto em RNA. A diferença é a existência de timina no DNA e a existência de uracila no RNA. Na próxima aula vamos falar sobre citologia. Um abraço e até lá!